Boa noite, Lacerda. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Delmanto. Boa noite, boa noite. Delmanto, aproveitando o que disse o nosso entrevistado aí, eu ia até lhe fazer outra pergunta, mas vou emendar essa. Os Estados Unidos têm algum interesse na paz? É difícil, né, nós avaliarmos, porque os Estados Unidos certamente estão pensando no que vai acontecer no futuro. Essa é a questão e, sobretudo, ligado ao tema Irã. Esse é o ponto. Porque a ampliação desse conflito todo, dessa guerra, né? Hoje, inclusive, tiveram foguetes disparados também ali do Líbano pelo Hezbollah, ainda hoje. Né? Nós tivemos, Israel pediu para os seus diplomatas saírem da Turquia, ou seja, vai engrandecendo essa questão toda política. E nós temos o grande pensamento do que será o dia de amanhã. Porque Israel tem um poderio militar, evidentemente, não tem nem o que se falar em termos de grandiosidade perto ali do Hamas, não é? Vai entrar, está entrando. Agora, o que vai ser o amanhã? É essa questão. Quem que vai governar Gaza amanhã? Porque o Fatah não tem legitimidade política dentro de Gaza. Está lá Fatah é o grupo que controla a Cisjordânia. A Cisjordânia, está lá do outro lado na Cisjordânia. E foi tirado da parte do governo, foi vencido pelo Hamas há alguns anos atrás. Agora, há uma questão bastante interessante, porque mesmo nos Estados Unidos, houve as manifestações, mas hoje também foi fechada a Brooklyn Bridge. Fecharam a Brooklyn Bridge, uma das principais pontes em Manhattan, por causa das manifestações pró-Palestina ou em favor do imediato cessar-fogo. Inclusive, houve uma manifestação na estação central, na Grand Central, em Manhattan, com 300 judeus ali também pleiteando o fim dos bombardeios, porque a comunidade judaica, quem tem parentes sequestrados, está muito preocupada com até que ponto isso também não vai colocar mais em risco a vida dessas pessoas. E só para terminar, há uma grande crítica ao filho do Netanyahu, o Yair Netanyahu, de 32 anos, que não foi para Israel lutar, está morando em Miami. Ele teve uma condenação lá a 30 e tantos mil dólares por ofensa, por difamação numa questão política. E o filho do Netanyahu, embora seja obrigatório o serviço militar em Israel, está em Miami. Isso é muito constrangedor. Agora, Lacerda, a diplomacia ainda pode ser capaz de fazer esse conflito parar? Em tese, sim. Né? Você vê que há adesão de 120 países, né? A tese do cessar-fogo. Aliás, comandada pelo Brasil, né? Que está na presidência do Conselho de Segurança da ONU. Agora, é lamentável, né, que se não ocorrer uma saída diplomática, porque a guerra a gente sabe que tem N interesses envolvidos, inclusive econômicos, né, dos fabricantes de armas, etc., mas o prejuízo gerado econômico, financeiramente, e principalmente de vidas, é muito grande. Né? O Delmanto lembrava o episódio do filho do Netanyahu, e a gente lembra as guerras anteriores, por exemplo, que Estados Unidos estava envolvido. Havia um primeiro momento, dada a narrativa que normalmente se coloca para justificar uma guerra, a opinião pública, em geral, favorável. Claro que existem também aqueles que são desfavoráveis. Mas só a opinião pública, infelizmente, só mudou quando começou a perder os seus filhos, netos, sobrinhos, filhos de amigos, né? Então, isso é lamentável que tenha chegado a esse ponto, né? Existe também a questão dos reféns, que já foi lembrado aqui, quer dizer, em ambos os lados. Então, a saída diplomática, por mais difícil que seja, é sempre a menos custosa, sob todos os pontos de vista, e principalmente humanitário. Mas também, muitas vezes, é a mais difícil, porque você precisa, né, articular os vários interesses, as várias facções que estão envolvidas. E, na medida em que o conflito se prolonga, evidentemente, isso vai se ampliando. Né? Porque mais gente vai ficando vão ter mortes de jovens israelenses que estão no exército, essa questão, e já se falou que o Hamas propôs trocar os 200 e poucos reféns, os 150 e 200, por mais de 6 mil presos palestinos que estão em Israel. Que é o que as famílias